Boa noite a todos, a paz do Senhor. Nós falamos da grande tribulação, da tribulação. Agora esse vídeo vai ser uma continuação. Claro que a tribulação, aquele vídeo sobre a tribulação foi só um pouco, para a gente ter uma base, mas tem muito mais. Nós vamos falar sobre o milênio nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre o milênio. Vamos ver. Vamos começar já. Eu gosto de ler os textos bíblicos junto com os irmãos, para que não haja engano. Que o melhor ensino é a palavra. Então, vamos ler a palavra. O primeiro texto que a gente vai abrir vai ser Apocalipse 20, versículo 2. Vamos começar a falar sobre o milênio nessa noite. Essa madrugada, praticamente. Versículo 2. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabe. Depois importa que seja sordo por um pouco de tempo. Aqui nós já vimos que o próprio Senhor amarrou Satanás, né, jogou ele no lago de fogo, e igual está dizendo aqui, ó, lançou no abismo. Lago de fogo não, lançou no abismo e deixou preso ali por 1000 anos. Então o milênio já começa assim, já começa desse jeito, já nos mostrando que vai ser, o milênio quer dizer 1000 anos. Então durante 1000 anos Satanás vai ser preso no abismo junto com o dragão. Então vão ficar presos ali até que passem-se os 1000 anos. Vamos para mais textos bíblicos. Vamos lá em Romanos 11, 15. Romanos 11, 15. Vamos ver. Romanos capítulo 11, versículo 15. Olha lá. Porque se a sua rejeição é conciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida entre os mortos? Vamos pro... E se as primícias são santas também, a massa é. A raiz é santa também, os ramos são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito de participante da raiz, é a seiva da oliveira. Não te glorieis contra os ramos. E se contra eles te glorieis, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Nós estamos falando aqui, ó, você pode ver no versículo 30, porque assim, em Romanos 11, versículo 30, porque assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Aqui Romanos também está falando do futuro de Israel. Está falando também depois do milênio, o que vai ser? Vai ser a glória de Israel. Mostrando que antes da glória de Israel vai ter o milênio e vai ter a desobediência, quer dizer, todos desobedeceram. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós todos fomos destituídos da glória de Deus. Mas, eita, madrugada é complicado.
Mas vamos lá. Como nós pecamos, nós não tínhamos direito de nada. Nosso destino é a morte, e morte cruel. Na verdade, nosso destino era inferno, na verdade. Aí a Bíblia fala que pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça, que é Jesus, ele veio porque ele quis. Filipenses 2,7 fala, ele sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, deixou sua glória, destruiu toda a sua glória, se humilhou a si mesmo, pegou em forma de homem, foi obediente até a cruz, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, que todo joelho tem que se dobrar e dizer que ele é o Senhor. Então, Jesus veio de graça, ele veio pela graça, para dar salvação para a gente. Nós temos que glorificar a Deus, que se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Estamos falando do milênio. Vamos lá. Será levantada a maldição sobre a terra. Em Romanos mesmo. Será no milênio, ou depois, na hora que Satanás é preso, né? Aí depois ele vai ser solto. Será levantada a maldição sobre a terra. Romanos 8, 19, 22. Vamos ver. Romanos 8. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Israel. Porque sabemos que toda geração geme e está juntamente com dores e de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos... Essa câmera está esquisita. Vamos fazer assim. Vai ficar assim essa câmera. Ela volta. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos que não vemos, com paciência esperamos, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós sabemos que havemos de pedir, não sabemos como havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por vós em gemido inexprimível. No versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está falando que nós não sabemos orar e o Espírito Santo que ora com gemido inexprimível por nós. E está falando que a terra está gemendo como uma mulher que está perto de dar à luz. Por quê? Porque a podridão, infelizmente a podridão está feia. Você quer ver depois que Jesus soltar o inimigo depois de 1000 anos. Meu Deus, aí vai ser pior que agora. Você pode ver que o povo queria liberdade e agora está na libertinagem. Muitas famílias sendo destruídas, muitas traições, as drogas estão destruindo vidas, jovens, a depressão está matando pessoas a rodo, muitas pessoas se matando. Isso é por quê? Porque o ser humano abandonou a Deus, achando que o dinheiro era tudo que precisava. Agora tem o dinheiro e não melhorou nada. Então, o vazio que está dentro da gente é o tamanho do nosso Deus. É por isso que quando nós servimos a Deus, nós ficamos felizes, porque o nosso Deus ele tira toda a depressão, toda a dor, toda a doença, ele vai curando. Mas, irmão Tiago, muita gente morre e doente servindo a Deus. Claro, de algum jeito nós temos que morrer. Não tem como ver Jesus se nós não morrermos. Então, falando sobre o milênio, é isso aí. A terra está chorando com dor de parto. Você pode ver que mudou tudo. Mudou o que, Tiago? Mudou as estações. A primavera já não é primavera mais, o verão também não é mais, o inverno. As estações ficou, como se dizer, descontrolada. A terra está descontrolada. Tudo isso porque o homem mexeu na natureza, mexeu demais. Agora a terra está chorando, com dores de parto, igual o versículo que nós lemos em Romanos 8, 19, até o 22, mas eu li até o 29. Vamos aqui, ó. Isaías, estamos falando que será levantada a maldição sobre a terra. Isaías 35. Vamos lá. Isaías 35.
Isaías 35, 1 e 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá também, ressurgirá a alegria, exultará a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência de Deus. Confortai-vos as mãos fracas, fortalecer os joelhos tremendos. O que Isaías está falando aqui? A grandeza e a glória do reino do Messias. Quando Jesus vier e vencer a guerra, né, que vai ter contra os demônios, Satanás, quando o diabo for lançado no abismo, no lago de fogo, e a morte também vai ser lançada no lago de fogo, aí sim vai ter essa paz aqui, ó. Por isso que está falando, confortai-vos as mãos fracas e fortalecer os joelhos tremendos. Porque antes disso tudo, tem a tribulação. Então as pessoas estão na tribulação, chorando, sofrendo. Quando Jesus vem, ele vai guerrear contra o inimigo, aí sim vai ter paz, igual aqui, ó. Abundantemente florescerá também, ressurgirá a alegria, exultará a glória do livro que ele deu. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então nós vamos ver a glória de Deus quando Jesus vier. Antes disso é dor, é sofrimento, é luta, é prova. Meu Deus, isso nós estamos falando no milênio que o diabo se solto. Depois que o diabo for lançado, que vai ser o dia final, né, no lago de fogo e a morte, aí nós vamos ver a glória de Deus e vamos morar junto com ele. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse 22, 3. Apocalipse 22, 3. Olha lá. Depois, quando Jesus vier. Depois do milênio. Esse depois do milênio de Satanás ter reinado na terra. Aí Jesus assume e olha aí como vai ser. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e dos seus servos o servirão. Olha onde nós vamos morar. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Viu? Então depois que Jesus vier e vencer Satanás e todos os seus demônios, vai ter paz, vai ter felicidade, vai ter gozo, vai ter alegria. Então firme os seus pés, igual Isaías falou, fortalecei-vos as mãos fracas. Esse conselho que nós estamos dando aqui nesse estudo é para fortalecer a nossa fé. Depois que o diabo for vencido pelo próprio Jesus, nós vamos ter paz, alegria, consolo, renovo. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Vamos falar agora. Vamos aqui. Haverá abundância de vida e saúde. Isaías 35 nós já lemos. Vamos aqui, Isaías 33, 24, para ver essa abundância e saúde. Isaías, Jeremias aqui, então Isaías primeiro, né? Isaías, abundância de vida. Isaías 33. 33, 24. Aqui. O morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido das iniquidades. Você vê? Quando nós morarmos com o próprio Deus, com o próprio Jesus, na cidade do Senhor, ele vai falar assim, eu não tenho iniquidade, quer dizer, não tenho doença igual aqui. O morador, nenhum morador dirá, estou enfermo, lá não vai ter doença, porque o nosso Senhor é a cura. Então, como você vai ficar doente perto da cura? Não tem como. Lá o nosso corpo também vai ser transformado em um corpo incorruptível, um corpo de glória. Oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, essa é a nossa esperança. Isaías 65, 20. Nós estamos falando que haverá abundância de vida e saúde. Isaías 65, 20. Vamos lá.
Isaías 65, 20. Vamos ver. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Você viu? Aqui, saúde e vida. Viverão 100 anos. Que hoje em dia nós chegamos mais nos 50 anos, já está todo mundo machucado, cansaço, o corpo já não aguentando mais. Aqui a Bíblia está falando, quer dizer, aqui é Isaías falando, mas é simbolicamente. Nós vamos viver eternamente com Deus. Oh, glória a Deus, só alegria, só paz. O pecado não entrará mais, a morte não entrará mais, a iniquidade não entrará mais, não vai ter dor, porque Apocalipse 21:4 fala: enxugará do seu rosto todas as lágrimas. Receba nessa noite ou nessa madrugada esse conforto no seu coração. Nós estamos falando do milênio. Oh, aleluia, Jesus. Será um período de segurança absoluta. Será um período de segurança absoluta. Olha lá, vamos lá. Jeremias, ó, tudo Jeremias. Jeremias 23. Cadê? Jeremias depois de Isaías. Aqui. Jeremias 23, 5 e 6. Vamos ver. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, e praticará a justiça, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão o Senhor, justiça nossa. Olha aí, estamos falando que haverá o quê? Haverá um período de segurança absoluta. Então não vai ser o renovo de Davi, a gente fala, mas quando o Senhor reinar, vai ser um momento de justiça, de juízo, de paz. Não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter pranto. O que vai ter, irmão Tiago? Alegria. Viveremos muito, porque nosso corpo será incorruptível. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Jeremias 31, 34. Aproveitar que está Jeremias. Jeremias 31, 34. Aqui. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Não tem coisa melhor do que você se sentir perdoado por Deus. E o perdão de Deus cura, o perdão de Deus transforma, o perdão de Deus liberta, o perdão de Deus salva, o perdão de Deus regenera, o perdão de Deus refrigera a alma, o perdão de Deus traz paz. Então naquele dia nós vamos estar com o Senhor, não precisaremos mais falar assim: quem é o Senhor? Não vai ter dúvida, porque nós vamos andar com o Senhor na cidade santa. Vamos dar glória, aleluia ao seu nome, porque Ele é poderoso. Se você crê aí na sua casa, dê um glória a Deus, um aleluia, porque não tem lugar melhor a se morar do que na casa do Senhor, ou na cidade santa do Senhor. Vamos lá, outro versículo, vamos para a Bíblia, porque o que importa é que a palavra de Deus diz. Ezequiel 37 e 28. Jeremias, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Daniel. Opa, errei então. Jeremias, Ezequiel, aí sim, Daniel, tá bom. Perdão. Ezequiel 37 e 28. Vamos ver o que está escrito lá. 37 e 28.
E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Oh, glória a Deus. Então quer dizer que as nações saberão que o Senhor é Deus. Por quê? Porque o Senhor vai colocar o santuário dentro da cidade. Todos vão ver o santuário de Deus, todos vão conhecer a Deus, todos vão conhecer o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todos, não ficará dúvida nenhuma dúvida, nada. Aqui já falamos de Jeremias 31, então agora vamos para haverá especialmente fertilidade. Amós, vamos aqui, Amós 9:13. Amós 9:13. Profeta Amós. Vamos ver aqui. Amós 9:13. Amós 9:13. Eu gosto de ler a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então não tem desculpa. Ah, não, você tira isso aí da Bíblia. A Bíblia nos dá segurança de falar sobre o Senhor. Vamos aqui. Cadê? Aqui. Amós é depois de... Tem Oséias. Depois de Oséias. Livro bem pequenininho. Depois de Oséias, Joel. Depois de Joel, Amós. Amós 9, 13 e 14. Aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, o que pisa nas uvas, ao que lança a semente. Aos montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Removerei o cativeiro do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão pomares e lhe comerão seu fruto. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, porque lhes dei, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então vai ter muitas bênçãos de Deus. Fertilidade, é por isso que fala. Haverá especial fertilidade. Vão plantar, vai colher, vão plantar, vai colher em abundância. Não vai ter a miséria, não vai ter... Ixi, vai ser um lugar maravilhoso, um lugar tremendo. Faça de tudo, meu irmão. Faça de tudo para você chegar nesse dia. O apóstolo Paulo fala, não é aquele que chega primeiro. É aquele que chega, aquele que vai até o fim. Vai até o fim. Sirva ao Senhor de coração. Faz sua parte. Não queira ser melhor que ninguém. Queira fazer sua parte, porque nesse dia que Jesus vier buscar a igreja, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem aqui também estudo sobre o anticristo, que eu estou vendo aqui. Ó. Se os irmãos quiserem, depois eu posso falar sobre a pessoa do anticristo, como que ele é, o que ele é contrário, o que ele vai fazer. Então temos aqui um estudo longo mesmo sobre o anticristo. Pois bem, vamos lá. Haverá um conhecimento universal de Deus. Isaías 11. Vamos lá, Isaías 11. Salmos, Isaías. Os Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Isso. Depois de Eclesiastes, é Isaías, ó. Isaías 11, 9. O que está falando? Está falando sobre
Haverá um conhecimento universal de Deus. Isaías 11:9. Vamos ver. Essa folha da Bíblia é fininha. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha lá, como pode, né? Não haverá, não tem, não conheço Deus. Vai sim. Isaías está dizendo, vai conhecer o Senhor. O conhecimento vai estar sobre todos, porque é como se as águas estivessem cobrindo todo o mar. É o conhecimento de Deus sobre cada um de nós. Já pensou, irmão? Você conheceu o próprio Deus? Isso não é um privilégio para você? Para mim é um grande privilégio. Então acredite, você vai conhecer o próprio Deus. Meu Jesus, que bênção. Vamos ver aqui, tem mais. Jeremias 31, 34. Nós já lemos, né? Já lemos. Então agora vamos para os outros. Para o último, né? Os animais voltarão a ser dóceis. Isaías 65, 25. Aproveitar que está em Isaías, né? Isaías 65, 25. Não sei se eu já li. E o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida de serpente, não farão mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Diz o Senhor. Vamos ver o outro? É, isso mesmo. Pois bem, então nós falamos aqui que vai ter paz na cidade santa do Senhor, não entrará mais pecado na cidade do Senhor, não vai ter mais dor, não vai ter doenças, não vai ter mais morte, porque a morte vai ser lançada pós-milênio no lago de fogo. O Satanás, o próprio Satanás também vai ser lançado no lago de fogo. Aí vem a cidade do Senhor Jesus, né, que ele vai fazer, que vai descer do céu. A cidade não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter pranto, vai ter paz, vai ter alegria. Nós vamos conhecer o próprio Deus. Todas as cidades, todas as tribos, todas as nações que vão estar lá, todos os servos de Deus que vão estar lá, vão conhecer o próprio Deus. E os animais vão ser dóceis, igual está escrito aqui. Vai sentar leão com cordeiro, o cordeiro perde serpente, não vai acontecer nada. Claro que é simbolicamente falando, só para os irmãos terem uma ideia como que vai ter paz naquele lugar. Pois bem, eu separei aqui 12 características do céu. Eu queria compartilhar com os irmãos também, já que nós estamos falando do milênio. Mas antes disso, vamos recapitular o que nós aprendemos. Será levantada a maldição sobre a terra, nós lemos que a terra está sofrendo, devido à podridão do pecado do homem, as mortes, as guerras. Haverá abundância e vida e saúde. Nós vemos também que na terra celestial do Senhor vai ter paz, vai ter saúde, não vai ter dor nem doença. Será um período de absoluta segurança. Quer dizer, não vai ter nada, vai poder entrar naquela cidade, porque a cidade ela é vigiada pelos anjos do Senhor, que vai estar ali na porta da cidade. E o próprio Deus vai estar dentro da cidade, quer dizer, o Deus onisciente, onipresente, jamais vai ficar seguro em uma cidade só, ele vai ficar em todos os lugares como ele é todo poderoso. Então vai ser seguro pelo próprio Deus. Haverá bênção, você vai plantar, você vai colher em abundância. Haverá um conhecimento universal de Deus. Todos que vão estar na cidade do Senhor vai conhecer o Senhor, literalmente. Ninguém vai falar, eu não conheço Deus. Não, todos vão conhecer o Senhor. Que privilégio. Que privilégio. E aí, simbolicamente dizendo, os animais vão sentar. O leão do lado do cordeiro, o cordeiro do lado da serpente, e todos vão estar juntos. Não vai acontecer nada, nenhum atrito entre eles. Mas isso, simbolicamente falando, só para que nós tenhamos entendimento de como vai ser a paz naquele lugar. Agora, perdão, canseira. É quase 11 horas por aí. Vamos lá. 7 características do céu que eu separei aqui. O céu é um lugar alto, o céu é um lugar belo, o céu é um lugar distante, o céu é um lugar perfeito, o céu é um lugar real, o céu é um lugar sem corrupção. Vamos
pegar isso nos textos bíblicos. Vamos lá. Vamos começar pelo lugar alto. O céu é um lugar alto. Salmos 113. Salmo 113. Vamos ver aqui. Salmo 113. Onde está o meu? Salmo 113. Jó. Então, vamos aqui, ó. Jó 22 também. Ó, bem certinho aí. Na página certinha. Jó 22. Jó 22, 12 fala que o céu é um lugar alto. Vamos lá. Jó 22, 12. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas. Quão elevadas estamos? Aqui é uma pergunta que Jó faz, mas ele está perguntando, e daqui a pouco, nesses versículos adiante, ele vai responder. Deus está lá no céu, nas alturas, acima das estrelas. Oh, glória a Deus. Vamos lá ver Salmo 113. 113. Salmo 113, 5. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua... Opa, estava lendo 110. 113, 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Salmo 113. Quem é como o Senhor, que habita nas alturas, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Oh, glória a Deus. Eu agradeço muito por esse versículo, viu? Porque eu era um necessitado e Deus foi lá e me resgatou, me salvou, me tirou do pó e me fez uma bênção na mão dele. Obrigado, Jesus. Só tenho a agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia. Segundo, o céu é um lugar belo. Salmo 48. É bom que já está no Salmo? A maioria? Não. Salmo 48. Eu pensei que a maioria estava no Salmo, mas não está não. Salmos 48. 48, 2. Ó, aqui. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião. É o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Oh, glória a Deus. Alto refúgio. Pronto. Acredito que não preciso explicar. Alto refúgio quer dizer acima de todos. Vamos ler o Salmo 50. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Eita, Deus é poderoso demais, irmão. Nós servimos um Deus tão poderoso, a gente somos tão medroso às vezes, tão fraco, tão falho. É a nossa natureza caída, nossa natureza humana. Nós não temos fé igual tinha que ter. Não era para ter mais cura nas igrejas, mais milagres. Oh, glória a Deus. Céu é um lugar distante. Isaías 35 nós já lemos. Mas vamos ler aqui o 17. 35, 17 eu não lembro não. Isaías. Aqui, Isaías 35, 17. 35, 17. Vamos lá. Opa. Isaías 35, 17. Mas não é 35, 17 não. É 35. 35, 8. Ó. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus.
os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão e nem animal feroz subirá a ele e achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Meu Deus, que maravilha. Vamos ver. Céu é um lugar perfeito. Então, Apocalipse 21, 9. Vamos ver. E o outro? Também é ali. Então, Apocalipse 21, 9. Vamos ver. Apocalipse 21, 9. E veio, vamos ver, céu é um lugar perfeito. Apocalipse 21, 9. Vamos ver aqui que está escrito. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me levou em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade santa que de Deus descia do céu. Eita. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Olha a cidade, perfeita. Está mostrando como a cidade é perfeita. Então o céu é um lugar perfeito, porque a cidade que desce do céu é perfeita. Olha para onde nós vamos. Oh, glória a Deus. Apocalipse 22 também, 5. Vamos ver se o que está escrito. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Reinar para todos sempre junto com Deus, na cidade dele, não precisa de luz, nem de... Eita, glória a Deus. Glorifique a Deus, você vai morar com o próprio Deus, meu amigo, com o próprio Deus. Aleluia. Aqui. Céu é um lugar real. João 14. João 14 está escrito. Eu não vou recitar porque às vezes é uma palavra e outra, né? João 14. É o qual Jesus fala com os discípulos, despedindo os discípulos, fala: não se turbe o vosso coração. Meu Deus, cadê o celular? Vamos ver? Tudo certo. Põe aqui em cima. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o Pai, porque senão não tenho dito. Vou pedir ao Pai que vou para o Pai fazer. Vou para o meu Pai, vou fazer morada. Quer ver? Não se turbe aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi para o Pai, está preparando morada. Quando ele terminar de preparar a morada, ele vem buscar a gente para ficar junto com ele. Eita, glória a Deus. Céu é um lugar seguro. Mateus 6,19. Vamos ver aqui, Mateus 6,19. Mateus 6,19. Céu é um lugar seguro. Vamos ver. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. O que significa isso, irmão Tiago? Tudo significa que o céu é tão seguro que lá não tem essas coisas tão pequenas que é ouro. Ouro é coisa pequena perto de Deus, perto do céu de Deus. Cristal é coisa pequena. Carro é coisa pequena. Casa chega nem perto. O céu o apóstolo Paulo fala, não subiu no coração do homem, nem o seu pensamento, nem no seu coração desejou o tamanho da glória que está nos esperando lá. Meu Deus, é para glorificar de Deus. E o último, né? Céu é um lugar sem corrupção. É o mesmo capítulo 6, 19. Eu bebi água. Meu Deus. Sem água não pode ficar, não. Tem que beber água. Pois bem, então céu, o último. Céu é um lugar seguro. Por que seguro? Porque lá ladrão não entra. Lá o inimigo não pode entrar mais. Porque já foi expulso de lá. Naquela guerra que teve Apocalipse 12, 14. Eita. Tirar a Bíblia daqui. Colocar ela pra cá. Então, o céu é um lugar seguro. Fiquem. Quem não tem conhecimento da Bíblia, nossa, mas se correr o risco de acontecer tudo de novo, não vai acontecer. Porque o Senhor já está nos ensinando e já falando assim, ó, fica tranquilo. No céu vai ter paz, vai ter conforto, vai ter gozo, vai ter alegria, não vai ter doença, não vai ter dor. Lá não vai precisar de remédio, não vai ter luto, porque a morte vai ser, igual a gente já disse, já sobre o milênio aqui, o que aconteceu com a morte. Você pode ver que lá não vai ter angústia. Nós vamos viver a plenitude da paz. Você pode ver que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o Senhor vai nos revelar o próprio Pai. Então, você que está aqui, que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, ouvir essas palavras, não ache que é só mais uma pessoa querendo ganhar views ou like, não. Eu estou fazendo o que Deus colocou no meu coração. Estou ensinando sobre sobre o milênio. Estou falando como que é o céu, para que você e eu, nós todos, temos esperança que a glória que está esperando nós, eita, que glória, que é o céu, é tremendo, é maravilhoso, é fascinante. Não tem como comparar as coisas de Deus. Não tem como comparar o céu com as coisas da terra. Mas compensa, irmão Tiago, vale a pena eu servir a Deus, sofrer tanto aqui? Vale a pena. Vale a pena porque eu vejo vidas sendo transformadas. Vejo vidas sendo curadas todos os dias na igreja. Eu sei que muitos não querem ir para a igreja mais devido aos escândalos, e isso faz parte. Jesus anunciou que viria os escândalos. Jesus anunciou que viria uma conversação, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre uma conversação, corrompe o bom costume. Mas mesmo assim ele fala, fiquem firmes na fé, não deixem ser levados por vento de doutrina. Fiquem firmes no que? Na palavra. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. O que nos faz ficar firme é a palavra. Porque sem a palavra nós ficamos errantes. Mas com a palavra de Deus, o inimigo perde a batalha. Pois bem, esse é o vídeo dessa noite, que eu fiz com carinho. Aqui depois tem da pessoa do anticristo e é longo.
O estudo sobre o anticristo é bastante e tem aqui uma conclusão sobre o milênio aqui, sobre o arrebatamento da igreja, o milênio. A igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida com sangue, com seu precioso sangue, nunca precisa temer o anticristo, nem a tribulação e nem o milênio. Além de não estarmos destinados a um confronto pessoal com ele, ainda temos a segurança que seremos sempre libertos. Só não vai batendo. Liberto do poder terrível de seu espírito, literalmente administrado por Satanás. O que nos compete hoje e sempre é permanecemos firmes no Senhor Jesus. Cristo há de ser sempre o vencedor do anticristo. A única maneira de escapar do anticristo é estar com Cristo. Essa é a palavra de Deus nessa noite sobre o milênio. Nós aprendemos várias coisas. Aprendemos sobre o céu, sobre o milênio. Da próxima vez nós podemos falar um pouco sobre o anticristo, a pessoa do anticristo. Vai ser bom. Vai ser bom que a gente aprende um pouco também com quem vai ficar. Mas para que não fique só nessas palavras minhas no final, eu vou colocar aqui 6 tipos de corações. Marque aí no seu caderno 6 tipos de corações. Isso vai estar lá em Juízes, né? Josué 11:20, Josué 23:14, Jó 17:4, Salmo 90:12, Provérbios 24:12 e Lamentações 3:41. Olha lá. Corações endurecidos, corações conscientes, corações ignorantes, corações sábios, corações feridos, corações levantados. Só quero ver aqui esse coração sábio, Salmos, vamos ver. Corações sábios, Salmo 90, versículo 12, vamos ver aqui. 90:12. Corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Então, que você não tenha um coração endurecido. Que nós não tenhamos um coração endurecido, que nós não tenhamos um coração ignorante, que nós não tenhamos um coração falso, que nós não tenhamos um coração medroso, que nós tenhamos um coração que tenha fé em Deus, que nós tenhamos um coração que seja um coração amoroso, que seja um coração pacífico, que seja um coração abençoado por Deus, que tenhamos um coração que traz paz, que tenhamos o coração que traz alegria. Como que é, irmão Tiago? É tudo isso. A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito Santo. E esses frutos do Espírito Santo vêm aí. A paz, a alegria, o gozo, a mansidão. Então nós temos que ter não tenha coração endurecido para a palavra. Tenha um coração amoroso, um coração aberto, para que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar. Abra o seu coração a partir desse estudo e fique atento sobre o milênio. E fique atento que você vai morar junto com o Senhor a partir da hora que ele tocar a trombeta, o anjo tocar a trombeta e o Senhor descer. Aí nos ares, nós vamos encontrar ele nos ares. Os mortos estarão primeiro, nós vamos junto com eles depois. E assim nos encontraremos nos ares e vamos ser transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, um corpo maravilhoso. Nosso nome, nós vamos ganhar um nome que o próprio Deus vai nos dar e vai ser uma vida maravilhosa com Deus. Esse foi o vídeo dessa noite. Eu quero agradecer a todos, que vão assistir esse vídeo e louvar o Senhor por essa oportunidade. E vou orar por vocês.
Senhor meu Deus, eu louvo pela vida de cada um que vai assistir esse vídeo. Eu louvo pela vida de cada um, Senhor. Proteja, guarde, cure, liberte, transforme. Se você está assistindo esse vídeo nessa noite, não desespere. Fique em paz. Leia Salmos 3:5 e o Senhor te guarde, te livre, te protege de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.